Eu também me lesionei há 3 dias a jogar pádel, se não podia ser mais uma opção também para a frente, mas não vai dar porque também me lesionei na panturrilha, portanto... Olha, o que é que eu te posso dizer? Em relação a isso, eu acho que não há novidades para ninguém, isso, o futebol brasileiro é assim, mas é de hoje e vai continuar a ser se ninguém cuidar. Não sei qual foi a gravidade do Sousa, mas sei que é um jogador que pode estar presente na seleção. E portanto eu tanto olho para a seleção de outros países como olho para a seleção brasileira. Portanto eu acho que temos que perceber que nestes dois meses são muitos jogos seguidos, pouco tempo de recuperação, às vezes campos extremamente pesados. Felizmente o gramado sintético dá-nos esta vantagem, ao contrário do que foi, por exemplo, o jogo do Remo, porque tu estás a jogar e estás... É diferente correr na areia ou correr na madeira ou correr na grama natural ou correr... É completamente diferente e, portanto, esse tipo de desgastes com as viagens não há hipótese. Nós, por muito bom que seja o nosso núcleo de saúde, que o é, que temos processos, mas não há como evitar, e por isso é que eu já falei, há 5 anos falo muito da sorte que é preciso ter. Felizmente ou infelizmente o nosso adversário também tem uma excelente equipa, basta vocês olharem posição por posição e comparar com o Palmeiras, que tem recursos não só técnicos e financeiros também, uma excelente equipa, onde na primeira parte, na minha opinião, o jogo foi bem dividido. A primeira oportunidade que o nosso opositor, o nosso adversário tem, acabou por fazer golo da mesma forma que ganhou na casa do Bahia, e nós sabíamos disso, mas mérito ao remate do nosso adversário. Acabamos por empatar o jogo. Na segunda parte, mesmo o jogo sendo equilibrado, tivemos muito mais oportunidades. Tivemos o Arthur numa combinação muito boa em que ele recebe na frente e podia meter em todo lado menos fora. A seguir tens uma do Gomes, que é uma meia bicicleta onde o goleiro adversário tira a bola. Tens outro remate dentro da área do Arias. Tens no final uma bola que recuperamos muitas bolas na frente na saída do nosso adversário, em que o Andrés pode rematar ou pode passar ao lado ao Maurício. Enfim, a minha sensação, a minha opinião neste momento é que acho que fizemos um bom jogo e um resultado que não era o que nós queríamos, mas foi o que foi. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Quando você pede hoje o Sousa e o Felipe Anderson, na vaga do Sousa entra o Maurício, que são características mais parecidas, e depois quando sai o Felipe, entre o Evangelista para o Andreas Pereira pisar um pouco mais à frente, né? Eu queria entender essa substituição, a ideia de avançar um pouco mais o Andreas Pereira, e se foi uma leitura daquele momento do jogo, ou se também, até dentro dessa pergunta anterior, era uma questão da escassez de atacantes. E aí eu já aproveito para emendar sobre a questão física do Paulinho também, que entra depois na vaga do Andreas Pereira. Ele teria condição naquele momento do primeiro tempo já de entrar na partida, ou o Palmeiras ainda vai tratar com cautela essa questão da minutagem do Paulinho nessa volta dele? Obrigado. Olha, em relação ao Paulinho, se o doutor quiser falar, ou alguém do departamento médico, fala. Eu não vou falar sobre essas partes, esta parte física. Ele tem uma condição de utilização. Eu estou a fazer aquilo que temos que fazer em função daquilo que é o contexto, em função daquilo que é os 2 anos que ele teve, quase 2 anos que teve sem fazer jogos consecutivos. Ele próprio, há sempre aqui uma conversa entre 3, treinador, departamento médico e o jogador, e perceber como é que ele vai estar amanhã. Mais do que o que se passou hoje é qual é o feedback do jogador amanhã. E depois da manhã pensamos no próximo. Portanto, a cada jogo que ele faz, vocês viram, e tu és inteligente, penso eu, ele não foi escalado para o jogo da Copa. Se não foi escalado é porque não podia jogar, certo? Então, infelizmente, e para azar do treinador do Palmeiras, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro eu não posso utilizar quase há 2 anos. Quando falavam Palmeiras gastou, mas nós depois precisamos de usá-los. E infelizmente, neste momento, como tu sabes, em função daquilo que têm sido as lesões, temos vários lesionados. O Andrés felizmente conseguiu recuperar para este jogo depois daquela pancada fortíssima que ele levou nas costas no jogo do Remo. Mas enfim, nós sabemos que ali o Paulinho não está a 100%. Logicamente que quando tu vês ele entra
ficámos todos com água na boca, porque é verdade que quando a bola cai, eu não o treino muito diferente dos outros. É a qualidade dos jogadores. E ele tem uma qualidade diferente dos outros. Mas nós não podemos utilizar mais e vamos ver amanhã como é que ele vai estar. E a outra era sobre? Boa pergunta. É como tu dizes, há lá fora, Filipe fora, começas a ver a média de idades do nosso adversário, o peso, a experiência que eles têm. Podia ter metido o Riquelme, podia ter metido o Belé, podia ter metido esses jogadores, mas entendi que, na minha opinião, em função daquilo que também é a nossa equipa e o momento que nós estamos e meter jogadores experientes para continuar a aguentar e na segunda parte, na minha opinião, fizemos um jogo muito bem conseguido com estas. Infelizmente, não podemos, em 3 ou 4 oportunidades que temos, do Arthur, do Ares, do Gomes e do Andrés, numa destas não fazer, porque se não fazemos quando criamos, a probabilidade de nós ganharmos o jogo é diminuta. Portanto, acho que só nos podemos queixar de nós. Para resumir, acho que fizemos um bom jogo e um mau resultado em função das oportunidades criadas, sobretudo na segunda parte, onde jogámos com um adversário, na minha opinião, com um treinador do mesmo nível do Palmeiras e com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Palmeiras, ano passado, brigou pelo título do Brasileiro com o Cruzeiro e com o Flamengo, acabou não vencendo nenhum dos confrontos diretos com as duas equipes. Hoje empata com o Cruzeiro, um jogo bom, como você falou, mas que o resultado não é ruim. Tendo pela frente o confronto com o Flamengo já no próximo fim de semana, esse momento de mais empates do Palmeiras na temporada começa a acender talvez um sinal de alerta para vocês de uma oscilação no momento meio decisivo desse primeiro semestre? Obrigado. É a tua opinião. Sobre isso, digo-te no final, quando chegamos à reta da meta, eu digo-te agora, pouco me importa. Quando chegamos ao final, e basta ver a história do Palmeiras e todos os clubes, ninguém ganha todos os anos seguidos. Por isso é que às vezes eu entendo as tuas perguntas, elas são muito bem colocadas. É só fazer as contas de 2020, de 2000 a 2020 e 2020 a 2006. Fazes as contas. Portanto, isto é passo a passo. Quando chegarmos a dezembro, em dezembro, podes-me criticar, podes-me elogiar. Vai depender sempre do resultado, já sei. No ano passado, 3 vices, foi tudo uma porcaria, não é? Portanto, nós já estamos habituados como é que isto aqui funciona e nós temos é que manter os pés bem equilibrados, perceber as opções que temos neste momento, perceber as viagens que fizemos, perceber os jogadores que estão disponíveis, perceber os jogadores que não estão disponíveis, perceber que temos aí uma convocatória para o Mundial, perceber que temos um jogo, isto é outra coisa inacreditável, temos um jogo a seguir à FIFA dizer que os jogadores estão liberados para sair, para irem para as seleções, que é outra coisa que a mim me custa muito entender, desculpem dizer-vos isto, mas vamos seguir as regras, porque não sou eu que organizo, não sou eu que tenho essa competência, mas, como disse, infelizmente eu não posso jogar porque tenho a panturrilha machucada, mas se for preciso, nesse jogo, jogar, acho que o Palmeiras me consegue inscrever e eu jogo, não tem problema nenhum. Boa noite, Abel, tudo bem? Felipe Oliveira, Nova Brasil FM. Hoje, ao final da partida, tiveram algumas vaias da torcida do Palmeiras. Eu queria que você explicasse como você reage... A quem? O árbitro? A quem? Vaias? Não ouvi. Foram umas vaias da torcida do Palmeiras no estádio do... Não ouvi. Foi do setor. Mas queria que você reagisse... Não tenho que reagir nada. E se acha essas vaias justas, Não se tenho, foi direcionado... Não tenho uma opinião diferente da tua. Não ouvi vaias nenhumas. Até porque nós na segunda parte jogámos bem, só não fizemos golos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do jogo contra o Flamengo, porque depois desse empate de hoje ganhou ainda mais importância, né? Porque amanhã a gente sabe que a diferença pode cair para 2 pontos e é o jogo que vai valer a liderança, né? Então ganhou mais importância para você depois desse terceiro empate, no caso, esse resultado de hoje. Não, temos um jogo antes para disputar. Esse jogo é depois. Não... E se acontecer nesse jogo não vai decidir nada. Estamos em 3 competições e vamos lutar por elas até o 5, como sempre fazemos. Portanto, acho que não é justo estarmos a falar de um jogo que, quando temos um jogo importantíssimo da Libertadores, ainda daqui a 3 dias, não tenho que falar desse jogo nada. Boa noite, Abel. Guilherme Juliari, da 105 FM. Abel, o Palmeiras tem feito poucos gols, sim, não tem conseguido ganhar, mas tem somado pontos com empates. Eu queria que você falasse o quão importante é essa lesão do Vitor Roque para deixar o Palmeiras com essa escassez de gols na temporada. Se ele realmente está fazendo muita falta ou se o Sousa ainda está conseguindo suprir a necessidade. Vou ter que voltar a falar do mesmo. Eu não queria estar a falar sempre da mesma coisa.
nós não defendemos o produto, nós não defendemos o futebol brasileiro, nós não defendemos os jogadores brasileiros, nós não... Eu vou ter que falar do mesmo. Depois temos lesões, vou jogar com os que tenho, da melhor maneira que nós tivermos, com as opções que tivermos. Não jogar o lateral, se não jogar um ponta, joga um médio, um volante, joga outro, não tem problema nenhum. Infelizmente, como eu já vos disse várias vezes, às vezes as lesões são por incompetência do treinador pela metodologia de treino, incompetência dos departamentos médicos, e a outra que tem a ver com viagens, com noites não dormidas, com gramados péssimos, tem a ver com isso tudo, com tempos de recuperação. Eu tenho que vos dizer que muitas vezes a minha equipa vai a jogo e muitos dos jogadores têm toques, não estão a 100%. Não dá para fugir disso. E depois é a sorte ou azar dos jogadores que se lesionam ou não. O Piquerez se lesionou-se, o Fux se lesionou-se, o Benedetti lesionou-se, o Paulinho veio lesionado, o Andreas estava lesionado. E podia estar aqui a dizer mais do que isto. A direção sabe. Isto é uma das coisas que eu cobro à direção, porque a direção também tem responsabilidade junto à CBF de organizar um calendário condizente com aquilo que é a exigência e a demanda de muitos de vocês, que querem bons espetáculos, querem intensidade. E hoje, sinceramente, acho que foi um jogo bastante intenso, bastante dinâmico, onde duas equipas jogaram do primeiro ao último segundo para ganhar o jogo. E, infelizmente, o Palmeiras não ganhou, não foi porque não criou, ganhou porque foi ineficiente ou não foi eficaz nas oportunidades que teve. Mas essas lesões, eu já falei várias vezes sobre isso e elas vão acontecer. Se calhar eu estou aqui a reclamar porque tenho muitas lesões e o Cruzeiro acho que não tem lesão nenhuma, mas é o que é. Vai ser difícil o Cruzeiro, com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras, lutar até ao fim, porque no início não começou tão bem, mas tem todas as condições. Olhas para o plantel deles, equiparas com o nosso, diz pá, uma equipa do nível do Palmeiras. Portanto, uma boa equipa, infelizmente, em função destas 4 oportunidades ou 3, temos que fazer uma, não há como. Nós, desde que criamos, temos que fazer uma. Não fazemos. É isto, futebol. Boa noite.